Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre um clássico da música popular brasileira relacionado a um triste momento da história do Brasil. O Bêbado e a Equilibrista. Essa música que se tornou um hino da anistia, imortalizada na voz de Elis Regina, música do João Bosco e do Aldir Blanc. Vamos viajar na história? Vamos viajar na música? Vem comigo nessa! O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc. O Bêbado e a Equilibrista, que é um clássico da música popular brasileira, foi composto, esse clássico, no final de 1977, início de 1978. E quando você pensa na questão histórica no Brasil, é um momento muito duro da nossa história. Estamos ainda sob o efeito do AI-5, o Ato Institucional número 5 de 1968. A partir desse ato institucional, a ditadura, que já era difícil, né? Os militares pegaram mais pesado em relação aos intelectuais, em relação aos artistas, e muita gente deixou o Brasil. Muita gente está fora do Brasil neste momento. A ditadura civil-militar no Brasil, que vai de 1964 até 1985. Então, estamos quase que entrando no período, né, de anistia, tanto é que essa música se tornará o hino da anistia, da lei da anistia de 1979. Muito bem, no dia 25 de dezembro de 1977 morreu Charlie Chaplin, grande cineasta, grande nome do cinema, da história do cinema, né? Grande ator, comediante. O Charlie Chaplin morreu no Natal de 77 e o João Bosco se encontrava em Minas Gerais, passando com a família todas essas datas comemorativas do final de ano, de fim de ano, né? Junto com a sua família, e ele resolveu fazer uma canção, decidiu compor uma canção em homenagem ao Chaplin. E foi assim que nasceu o Bêbado e a Equilibrista. Muito bem, depois ele entrou em contato com o Aldir Blanc. O Aldir Blanc, pessoal, que nos deixou neste ano de 2020, no início de maio, grande poeta, grande letrista, nos deixou vítima da Covid-19. Foi uma grande perda da história da música popular brasileira, um grande poeta, um grande letrista, e ele fez história ao lado do João Bosco. Eles foram criadores de grandes clássicos da música popular brasileira. Retomando aqui o papo sobre o Bêbado e a Equilibrista, então o João Bosco liga para o Aldir Blanc e o Aldir Blanc vai colocar a letra na canção que o João Bosco compôs em homenagem ao Chaplin. Só que o Aldir Blanc se encontrou com um cartunista em fio no Rio de Janeiro, e o Aldir Blanc ficou, né, pensativo, ficou, né, na cabeça com a questão. O Betinho, o Herbert de Souza, né, o sociólogo Herbert de Souza, de ter deixado o Brasil, de estar exilado, de estar fora do Brasil, e o Aldir Blanc ficou com essa questão, com essa fala do Enfio na cabeça, e ele decidiu, claro, com a aprovação também, né, vamos dizer assim, do João Bosco, fazer uma canção também referente a este triste período da história do Brasil, falando tanto da questão da ditadura militar, da ditadura civil-militar, através de metáforas, uma letra maravilhosa, e ao mesmo tempo uma homenagem ao Chaplin, que foi a ideia inicial do João Bosco.
esse primeiro verso da canção, o Aldir Blanc faz uma associação com a questão de um fato que ocorreu em janeiro de 1971, que foi a queda, né, um viaduto recém-construído. Lembrando que isso daí é no contexto do milagre econômico, 1971, ditadura militar, mostrando que é a melhor forma de governar um país, né, com grandes obras. E foi construído este viaduto no Rio de Janeiro, e ele acabou desabando justamente em 1971, que é o elevado Paulo de Frontin. E nós tivemos dezenas de vítimas em relação a este viaduto recém-inaugurado. Então ele coloca o seguinte: caía à tarde feito um viaduto. Então já coloca essa questão da ditadura militar, caía à tarde feito um viaduto. E quando você pensa na questão de cair à tarde, né, do crepúsculo, do anoitecer, da questão da desesperança, cair à tarde feito um viaduto, você pensa também em toda esta melancolia que o regime militar trazia para muitos. Uma vida sem esperança, né? Uma vida marcada pela censura, pela repressão. Me lembrou Carlitos. E um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Aqui essa associação com a questão do viaduto desabando, com a melancolia de cair à noite, desesperança. Lembrando que essa canção também é uma homenagem ao Charles Chaplin, à morte desse grande nome do cinema mundial. Quando você pensa, me lembrou Carlitos, ele está fazendo, é claro, uma referência à classe trabalhadora. Tal qual a dona do bordel. A lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Muito bem, a lua, qual a dona do bordel? A dona do bordel, a cafetina e suas prostitutas. Quem seriam estas prostitutas? Quem seria a cafetina? Muito bem, quando a gente fala na questão da lua, eu já vi na internet pessoas se referindo à lua em relação ao símbolo da Rede Globo, né? A marca da Rede Globo, só que eu prefiro essa outra versão que eu vou explicar para vocês. É claro que o Aldir Blanc nunca explicou essa canção verso a verso. E também o João Bosco, nas entrevistas que eles deram, eles sempre falavam, citavam um verso ou outro e falavam da música em geral, né? Da totalidade de toda a canção. A lua aqui simboliza a questão dos políticos, a questão dos políticos que apoiavam essa ditadura militar, né? Quando fala a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria, os militares, o militar torturador, estrela fria, frieza, né? A estrela fria, um brilho de aluguel, apoiando o poder, apoiando esses militares. Eu, que não tenho brilho, vou ter um brilho de aluguel, ou seja, favores pessoais, favores políticos e o povo se ferrando em relação a tudo isso, né? Qualquer comparação, né, com a atualidade. No mata-borrão do céu. E nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas, que sufoco, louco. Pessoal, quando você pensa em mata-borrão é o papel absorvente. Quando o pessoal que utiliza a caneta tinteiro, principalmente, né, no passado, e fica aquele borrão ou aquele excesso de tinta, então eles colocam esse papel absorvente, o mata-borrão, para tirar justamente todo esse borrão do texto, vamos dizer assim. E aqui uma simbologia, uma metáfora, as nuvens representada pelos torturadores, o mata-borrão, né, para tirar esse erro. Nós podemos pensar nesse mata-borrão do Oicode,
né? O DOI-CODE, que é um dos órgãos repressores da ditadura militar, e quando adversários políticos eram torturados ou às vezes até mortos pela ditadura militar, o que acontece? Sempre tinha uma outra versão, né, criada justamente pelo governo militar. O bêbado com chapéu coco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências 1000 para a noite do Brasil, meu Brasil. Aqui é claro que ele faz uma referência a Carlitos, né? O bêbado Carlitos e também o chapéu coco, a questão do brasileiro levar, né, até com certo humor as dificuldades da vida, as dificuldades que se passa no dia a dia, e levando com irreverência, com bom humor, né, esse período, apesar de tanta atrocidade. E para a noite faz irreverências 1000 para a noite do Brasil, né? Aí podemos pensar também na personagem do Charlie Chaplin como algo, né, aquela questão da estrada, né, naquele caminhar, como algo de esperança. Meu Brasil que sonha. Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete rápido, né? Triste momento da história do Brasil, efeitos do AI-5, efeitos da repressão, da censura. Muita gente teve que deixar o Brasil no rabo de foguete, artistas, intelectuais, muitas e muitas pessoas. Aqui ele se refere, o Aldir Blanc, ao irmão do Enfio, o Betinho, o Herbert de Souza. No encontro que ele teve com o Enfio falou sobre o irmão, né? E também sobre as pessoas que estavam exiladas, daí que veio a ideia da criação dessa letra fantástica, lembrando que a ideia inicial era só uma homenagem ao Charlie Chaplin. E o Aldir Blanc falou numa das entrevistas que ele não lembrava o nome do Enfio, não sabia o nome, não lembrava na hora da composição, por isso que ele colocou só, do papo que ele teve com o Enfio, irmão do Enfio, não lembrava o nome do Herbert de Souza, o nosso querido Betinho. Chora a nossa pátria mãe gentil. Chora nossa pátria mãe gentil. Olha só, uma referência aqui ao hino nacional, né? Pátria mãe gentil. Que mãe é essa, né? Que gentileza é essa que exclui os seus filhos, que manda os seus filhos embora, né? Chora nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices do solo do Brasil. Aqui ele está fazendo referência a todas as mães, mulheres que sofreram, né, com a perda dos seus filhos, que sofreram em relação também ao desaparecimento e às vezes ao exílio desses filhos, e cita, é claro, Marias e Clarices, todas as mulheres, mas quando ele fala em relação às Marias, ele está se referindo a Maria, esposa do metalúrgico Manuel Fiel Filho, e a questão da Clarice, esposa do jornalista Vladimir Herzog, que era diretor de jornalismo da TV Cultura, que teve uma morte depois de ser torturado, uma morte que a ditadura militar colocou essa morte como sendo um suicídio, né? E até fotografaram a corda como se o Herzog tivesse se suicidado, e a história mostrou que não foi nada disso, e foi até uma versão meio que patética, né? Então, triste momento da nossa história, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Que uma dor assim pungente. Olha
Olha só que verso lindo, né? Mas sei que uma dor assim pungente, mas sei que essa dor não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Aqui ele fala justamente dessa questão, né? Assim como Carlitos, assim como o caminho traçado por Carlitos nos filmes, né? Aquela questão da esperança, da estrada. A canção fala justamente de uma esperança, de uma abertura política, de uma democratização, de uma redemocratização do Brasil, o que irá acontecer depois, e inclusive essa música se tornará um hino deste período, do período da anistia, do retorno desses brasileiros que estavam fora do país e também da abertura política, da campanha das diretas e, enfim, até hoje é utilizada, né, nas manifestações essa linda canção. Então, esse trecho fala justamente da esperança. A esperança equilibrista. Azar, a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. O show de todo artista tem que continuar, apesar da corda bamba, né? Apesar de pisar em ovos nesse período da história e hoje também no Brasil, né? Nós podemos fazer um paralelo, né, com o período atual em que os artistas estão sendo atacados e mesmo assim eles continuam compondo, continuam resistindo e continuam acreditando no novo Brasil. Tem que continuar. Este clássico da MPB foi imortalizado pela Elis Regina. Ela gravou no disco Essa Mulher, de 1979. E tem um fato interessante relacionado com a Elis, o Enfio. Em 1972, a Elis cantou numa Olimpíada do Exército. Ela foi convidada, entre aspas, ela foi forçada aí, já que ela estava sofrendo ameaças e ela estava com medo em relação principalmente ao seu filho, pudesse acontecer alguma coisa, e ela foi cantar nesta Olimpíada do Exército. Inclusive, é claro que a ditadura usou isto ao seu favor ao noticiar a presença da Elis Regina numa cerimônia militar. Imagine isso para os artistas na época. Era época que as pessoas estavam exiladas, as pessoas estavam desaparecendo, sendo torturadas. O Enfio não perdoou. O Enfio, no jornal Pasquim, que era um jornal de resistência, ele colocou a tirinha no cemitério dos mortos-vivos. Ele enterrou a Elis Regina como uma grande traidora da classe artística que lutava contra a ditadura militar. É claro que o tempo mostrou o porquê que a Elis Regina fez isso, né? Por que a Elis Regina participou dessa Olimpíada do Exército. E depois, em 1979, quando ela gravou o Bêbado e Equilibrista, ela já estava tudo bem com o Enfio e ela mostrou a letra, mostrou a música, né? A gravação para o Enfio adorou, ficou emocionado. Tanto é que foi utilizada, foi executada essa música no retorno do Betinho e também de outros exilados. Ok? Muito obrigado a você que esteve comigo aqui em mais um vídeo do nosso canal. Não esqueça de curtir o canal, tá? Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de acionar também as notificações através do sininho. Abraços fraternos. Até o nosso próximo encontro. 8 anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos. Esperar que chegando aqui com tanto abraço de gente que eu nunca pensei ver mais. Estamos aqui, companheiro. Betinho! 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 Estamos aqui.